Oi, gente, aqui é a professora Andreia, professora de Patologia e Farmacologia. Hoje a aula é sobre inflamação. Em patologia, além de inflamação, falaremos sobre dor e febre. E já usaremos a mesma aula para falar sobre anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos. Peço que vocês disponibilizem um tempo para ver esse vídeo, para que possam fazer anotações e escrever as dúvidas caso tenham alguma. A inflamação é a resposta adaptativa dos tecidos vasculares. Não é uma doença, mas sim uma reação do nosso organismo, quando ele é acometido por lesões ou infecções. As causas mais frequentes das inflamações seriam os agentes químicos ou qualquer substância tóxica, por exemplo, metal pesado ou um ácido, agentes físicos, seja o calor ou frio ou radiações ultravioleta, traumas, batidas ou cortes, infecções causadas por bactérias, fungos ou qualquer outro micro-organismo. A inflamação vem do latim inflamatio, que significa incêndio, e do grego phlogosis, que tem relação com fogo ou algo que seja inflamável. A inflamação, na maioria das vezes, é uma resposta benéfica do nosso organismo. Como resposta benéfica, ela atua na proteção dos tecidos e células, impede a proliferação e disseminação de micro-organismos, é uma das etapas da cicatrização, tendo papel muito importante na cura e no reparo das feridas. Além disso, através dela é desencadeada a imunidade adaptativa, que permite que o nosso organismo fique mais resistente. No entanto, a inflamação, quando é muito extensa, ela pode proporcionar uma resposta nociva, muitas vezes sendo pior até do que aquilo que a causou. A inflamação é maléfica quando ela é extensiva, prolongada, desregulada e muitas vezes é sistêmica, ou seja, atinge o organismo como um todo. Quando a inflamação é maléfica, ela pode interferir na função do órgão. Ocorre formação de fibrose, que é um excesso de tecido conjuntivo, devido à perda do controle homeostático. Como exemplo, posso citar as glomerulonefrites, que acomete o sistema renal, a artrite reumatoide, que acomete as articulações, ou lúpus eritematoso sistêmico, que seria o acometimento de diversos órgãos, inclusive o coração. As inflamações têm uma nomenclatura bem conhecida. Como prefixo, usa-se o órgão acometido e como sufixo, ite. Por exemplo, quando a inflamação é nas amígdalas, se dá o nome de amidalite. Nas articulações, artrite. No labirinto, que fica lá dentro do ouvido, labirintite. E nos tendões, tendinites. Vocês conhecem mais alguma? Escreva aí no caderno e depois vamos ver se vocês acertaram. Existem dois tipos de inflamação, de acordo com a duração: aguda ou crônica. A aguda é mais rápida, tem curta duração, é ativada pela primeira linha de defesa. A inflamação se torna crônica quando o estímulo persiste, ocorre destruição de tecidos e ela tem uma longa duração. Em alguns casos, não tem cura. Através dela, todo o nosso sistema imune é ativado. A resposta é, assim, exagerada. A inflamação é caracterizada pelos sinais cardinais da inflamação, que são eles: o calor, o rubor ou vermelhidão, o edema ou inchaço, a dor e a perda da função. Para que ocorram esses sinais, alguns eventos vasculares e celulares devem ocorrer. A vasodilatação, que ocorre através da modificação do calibre dos vasos e do fluxo sanguíneo, e aumento da permeabilidade vascular, que é causada por diversas substâncias que são liberadas pelas células de defesa, como por exemplo a histamina, serotonina e as prostaglandinas. A diapedese, que é a passagem de células sanguíneas, em especial os leucócitos, através das paredes dos vasos. A quimiotaxia é quando os neutrófilos e monócitos são atraídos até o local da inflamação. Cada célula vem desempenhando sua função, como por exemplo os macrófagos, que são incumbidos de fazer a fagocitose, e as fibrinas e plaquetas, que vão ajudar na reconstituição do tecido em caso de lesão, promovendo a cicatrização. Todos esses eventos vão promover os sinais da inflamação, o aumento do fluxo sanguíneo
tem o poder de aumentar a temperatura local e causar a vermelhidão. A exudação dos fluidos e a diapedese causam o edema e a compressão das terminações nervosas causam a dor. E a migração de leucócitos pode causar o granuloma e o reparo de feridas. Se for algo muito persistente, pode ocorrer a perda da função. A cascata inflamatória é a descrição de diversos eventos que ocorrem para que ocorra a inflamação. Quando ocorre uma lesão na membrana celular, que é constituída por fosfolipídios, a enzima fosfolipase 2, presente nos leucócitos e plaquetas, é ativada por citocinas pró-inflamatórias. Esta enzima leva à degradação dos fosfolipídios, resultando na produção de ácido araquidônico. Quando esse ácido araquidônico é metabolizado pelas enzimas ciclooxigenases, a COX-1 e a COX-2, formam os mediadores inflamatórios, que seriam as prostaglandinas, prostaciclinas e os tromboxanos. Prostaciclina tem uma função de vasodilatação e inibição da agregação plaquetária. As prostaglandinas são responsáveis pela dor, febre, vasodilatação e proteção gástrica. Os tromboxanos são mais ativados por um tipo de enzima, que seria a COX-1, e promove a agregação plaquetária e vasoconstrição. Os medicamentos anti-inflamatórios visam a inibição dos efeitos desses mediadores. Os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, inibem a via das ciclooxigenases, enquanto que os corticoides, também chamados de AIES, inibem no início da cascata, impedindo a expressão da fosfolipase 2, não ocorrendo então a liberação do ácido araquidônico, impedindo os sintomas da inflamação. A febre é causada por substâncias chamadas pirogênios exógenos, que seriam os micro-organismos ou até pólen de flores, que estimulam os pirógenos endógenos, que são substâncias reguladoras de calor que temos no nosso organismo, como por exemplo as citocinas, que são chamadas interleucinas, ou o fator de necrose tumoral, o TNF. Estes pirógenos estimulam as ciclooxigenases na produção de prostaglandinas, e essas prostaglandinas agem lá no hipotálamo, se ligando em receptores e alterando o nosso termostato natural. A temperatura normal do nosso corpo tem que estar de 36 a 37 graus e meio. Qualquer estímulo fora disso aumenta a nossa temperatura e nosso organismo responde com alterações vasculares, causando vasoconstrição, contrações musculares, arrepios e calafrios, tudo para tentar manter a temperatura normal. Sobre os anti-inflamatórios, vamos focar neste momento nos AINES, que seriam os anti-inflamatórios não esteroidais. Existem aqueles que inibem os dois tipos de enzimas, tanto COX-1 como COX-2, e os que são seletivos para a COX-2. A enzima COX-1 está relacionada principalmente com os efeitos colaterais, pois é uma enzima que promove a proteção estomacal, devido à produção de muco, mas também tem relação com a agregação plaquetária. Os AINES que bloqueiam as duas enzimas são aqueles que mais causam dor de estômago e que mais estão envolvidos em casos de hemorragia, por exemplo, diclofenaco, ibuprofeno, piroxicam e o AS, que é o ácido acetil salicílico. A dipirona e o paracetamol têm pouca ação anti-inflamatória. Sua ação é mais analgésica e antipirética, talvez por atuarem nas prostaglandinas do sistema nervoso central. Os seletivos da COX-2 vão atuar só na enzima responsável pela inflamação, que seriam os coxibes, celecoxib, que é o Celebra, e o heterocoxib, o Arcoxia. São os únicos liberados para uso aqui no Brasil. Eles causam diversos problemas cardíacos e são até controlados, necessitando de retenção de receita. A nimesulida e meloxicam têm uma afinidade bem grande pela COX-2, apesar da maioria dos livros não as descreverem como seletivas. Essa tabela tem uma comparação da ação desses e de outros anti-inflamatórios, a dose recomendada, o pico de efeito e duração. Os seletivos da COX têm
Os seletivos da COX-2 têm uma ação bem mais longa que os outros, mas todos devem ser tomados com cuidado, nada de automedicação. Enfim, esta foi a aula sobre inflamação e anti-inflamatórios. Até a próxima aula, gente.